pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma alegria poder estar aqui e encontrar com você nesta manhã de sábado. Meu bom dia a você que nos acompanha de casa pela TV Pai Eterno. Bom dia também a cada irmão, cada irmã que está aqui presente no Santuário Matriz do Divino Pai Eterno. Todos os sábados pela manhã, aqui neste lugar santo, nós fazemos este retiro, um momento de espiritualidade, onde nós abrimos o nosso coração, o nosso espírito para acolher a palavra do Pai, que é Jesus, que vem ao nosso encontro para nos transformar. Por isso quero manifestar a minha alegria de poder compartilhar com você este momento tão especial da graça de Deus. E ao mesmo tempo te convidar para que façamos deste momento, este momento de permitir que nos encontremos com o Senhor. E que não seja qualquer encontro, seja um encontro que modifique o meu coração e o seu coração. Aproveitemos bem esta manhã. Como sempre, não estou aqui sozinho, me acompanha o Rodolfo, que nos ajuda a rezar com a música. Bom dia, Rodolfo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como está o coração para esta manhã? Aberto para ouvir. Coisa boa, maravilha. Sempre exige de nós para ouvir a palavra de Deus, coração aberto, ouvidos atentos. Keis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Padre João Paulo, a bênção. Deus abençoe. Coisa boa estar com você, com o Rodolfo aqui. Bom dia, Rodolfo. Oi, Keis, bom dia. E bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pela TV Pai Eterno de várias partes do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos aqui ao vivo, direto do Santuário Matriz do Divino Pai Eterno em Trindade. Obrigada a você que nos assiste pela TV Pai Eterno e a todos que estão aqui conosco nessa manhã. A igreja repleta de devotos do Pai Eterno, que tem certeza que vai sair daqui muito abençoado com a palavra que a gente vai ouvir aqui hoje. Inclusive, Padre, tem pessoas aqui de várias partes do Brasil, quer ver só? Olha só, quero conhecer. Cadê o pessoal de São Paulo? Levanta a mão aí para mim. Olha lá o pessoal de São Paulo. Pessoal do Paraná também, tem o pessoal do Paraná. E o pessoal de Minas Gerais, cadê? Que coisa boa, obrigada pela presença de vocês, viu? E é isso, estamos aqui para ouvir mais uma mensagem vinda diretamente do céu através da vida do Padre João Paulo. Pessoas de vários lugares diferentes, mas com uma única intenção: nos encontrar com Deus, ouvir a sua palavra. Por isso, preparemo-nos para acolher a palavra que o Senhor dirige ao nosso coração no dia de hoje. Cantemos. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. O trecho do Evangelho que refletiremos, ouviremos e refletiremos, encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus
a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com dos animais que ofereciam sacrifícios. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, como dito no início deste nosso encontro, o Senhor nos dá essa oportunidade. E eu quero que façamos deste momento um momento de retiro. Nós estamos num tempo muito especial na igreja, tempo da Quaresma. E no primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho já nos chamava a atenção para essa necessidade do deserto, de retirar-se, encontrar-se com Deus, visitar o nosso interior, ter esta coragem de visitar o nosso interior, de perceber as tentações que não estão fora, muitas vezes estão dentro de nós. Por isso, o deserto é necessário. Façamos deste momento, este tempo de retiro. O Senhor quer falar com cada um de nós no dia de hoje. Hoje nós estamos refletindo sobre o Evangelho de amanhã, o terceiro domingo da Quaresma. Portanto, esta nossa manhã de espiritualidade vai nos ajudar a rezar melhor a liturgia de amanhã. E o que nos diz o Evangelho? Hoje poderíamos dizer que o tema que perpassa o Evangelho que escutamos é o tema da conversão. Conversão. E na espiritualidade cristã, sobretudo neste tempo de Quaresma, a conversão é um tema fundamental. O que exige de nós a conversão? Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos uma tentação de caminhar disperso por aí. E quando a gente está caminhando disperso, a gente só olha as coisas ao redor, mas não é capaz de olhar para dentro de si mesmo. A conversão pede de nós esta coragem, este exercício, para cessar um pouco de olhar para fora, para cessar um pouco de olhar para o outro e fazer este exercício de olhar para dentro de nós. O que existe dentro? Às vezes é assustador, não é verdade? Tantos sentimentos, tantas coisas que nós vamos alimentando dentro de nós que não condizem com o Evangelho, não condizem com a vontade de Deus. Por isso que é mais fácil a gente fugir e ficar olhando para os outros do que olhar para dentro de si. Conversão é olhar para dentro de nós mesmos e procurar perceber como é que nós estamos vivendo o projeto de Deus. Então o Evangelho de hoje fala sobre este tema da conversão. Converter é mudar de rota. Vem do latim conversio, converter, mudar de direção, mudar de caminho, mudar de vida. Na espiritualidade cristã, conversão significa mudar de atitudes, mas mais do que isso. Às vezes não basta mudar as atitudes, é importante.
mas não é suficiente. O mais difícil de mudar, sabe o quê? O mais difícil de mudar é a nossa mentalidade. O mais difícil de mudar é o nosso coração, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Então, conversão, mudar de caminho, mudar de rota, mudar de direção. Quantas vezes a gente não caminha por estradas erradas, equivocadas? Quantas vezes a gente não deixa de seguir o caminho que o Senhor nos propõe para seguir o nosso próprio caminho? Então hoje, o Senhor como que toca no nosso ombro, chama cada um em particular e diz a cada um: mude de rumo, mude de direção, volte ao caminho que eu lhe proponho. Conversão, mudar de rota, mudar de vida, mudar as ações, mudar a mentalidade e mudar o coração. Meu irmão, minha irmã, o evangelho que hoje nós escutamos nos fala desse tema, e desse tema numa perspectiva muito forte, porque às vezes nós temos um modo de interpretar ainda hoje, não só no tempo de Jesus, mas ainda hoje às vezes a gente tem um modo de interpretar as catástrofes, de interpretar os acidentes e de interpretar a maldade do coração humano como se fosse vontade de Deus, não é? Vou dar alguns exemplos. Quantas vezes acontece alguma catástrofe e a gente diz assim: é por causa do pecado de fulano de tal, então Deus está castigando essa gente. Será mesmo que Deus age assim na nossa vida? O evangelho de hoje começa dizendo que um grupo de pessoas foi até Jesus para relatar um fato, uma violência realizada por Pilatos. Os galileus que tinham sido mortos por Pilatos, e o sangue dos galileus que tinha sido misturado com as vítimas que eram oferecidas em holocausto. A gente não tem muito registro deste evento, mas provavelmente pode ter acontecido sobre o Monte Garizim, onde as pessoas iriam oferecer sacrifícios dos animais. E essas pessoas vão relatar a Jesus que muitos galileus foram mortos e misturaram o seu sangue com o sangue das vítimas que ali eram oferecidas. O evangelho não diz, mas a gente precisa se perguntar: qual era a intenção deste grupo de pessoas que foi até Jesus para contar sobre esta violência? Meu irmão, minha irmã, conhecendo um pouco o contexto daquele tempo, a gente pode imaginar o seguinte: essas pessoas foram até Jesus para relatar esta violência de Pilatos, talvez para justificar, dizendo assim: os galileus eram pecadores, pagãos. Era assim que era considerada a Galileia, não é? O próprio evangelho, num determinado momento, diz Galileia, terra dos pagãos. Ou outra vez, quando Jesus está lá na sinagoga e alguém pergunta: da Galileia pode vir algo bom? Então os galileus eram vistos desta forma, como gente que não prestava, como gente ruim, gente de segunda categoria, pagãos. Certamente essas pessoas, quando foram até Jesus para relatar esta violência de Pilatos, estavam pensando assim: eles morreram, tiveram seu sangue derramado porque eram pecadores, porque eram pagãos, porque eram considerados indignos, por isso tiveram seu sangue derramado. Vejam, ainda hoje muitas vezes a gente pensa assim. Quantas vezes não interpretamos violência, que é responsabilidade do ser humano, como se fosse vontade de Deus? Mas como Jesus reage diante deste relato? Jesus não pode admitir que seja da vontade de Deus o Pai, o divino Pai eterno, que é amor, que é misericórdia. Por isso ele não pode admitir que um ato de violência seja atribuído a Deus. Por isso Jesus interpela: vós pensais que estes galileus que foram mortos por Pilatos eram mais pecadores do que vós? Quantas vezes a gente não pensa assim também, que a gente é melhor,
E por isso a gente se sente no direito de julgar os outros. E às vezes até cobrar, exigir que os outros sejam castigados, porque nós nos sentimos mais santos. Por isso Jesus não admite, porque para Jesus não é possível que um Deus que seja amor, misericórdia, perdão, queira o mal para um filho seu, independente de como seja, mas não é a vontade de Deus. E aí Jesus diz algo muito forte: mas se não vos converterdes, o vosso fim será semelhante a este. Conversão. Jesus coloca que o problema central é justamente esta falta de compreensão do verdadeiro rosto de Deus, que não permite violência. Um rosto de Deus que não deseja o mal. E ao mesmo tempo Jesus atribui o problema da violência, do derramamento de sangue, à dureza do coração humana. Por que existe tanta dor? Por que ainda existe tanta violência no mundo hoje? Aliás, são perguntas muito atuais, não é? A gente se coloca essa interrogação. E nós que estamos na igreja, constantemente somos interpelados pelas pessoas. Às vezes, por causa da nossa fé, as pessoas interrogam: mas por que então existe violência? Por que então há tanto sangue derramado? Será castigo de Deus? Para Jesus não é possível que seja castigo de Deus. E Jesus volta a reflexão para o ser humano. Isso é consequência da dureza do coração, da maldade plantada no coração humano. Por isso, se não houver conversão, o futuro não pode ser outro, senão a destruição. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais uma vez deixemo-nos ser interpelados. O Senhor nos chama à conversão. É preciso que mudemos o nosso modo de ver Deus e paremos de atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Somos nós, humanos. É a humanidade que precisa tomar consciência do mal que às vezes alimenta no coração. Não é desejo de Deus. Por isso é preciso que a gente assuma com coragem. Quando perguntaram por que da violência, por que da maldade, por que de tanto sangue derramado, procuremos estabelecer relações fraternas que sejam mais saudáveis. O que falta é humanidade. É a gente aprender a viver como irmãos e irmãs. E no final, se a gente não se compromete com a humanidade renovada e transformada, Deus, como lá no livro de Gênesis, vai pedir conta da violência do coração humano. Ouço o sangue do teu irmão clamando por mim. Não é isso? Lá no livro de Gênesis. Deus também, se o ser humano não se converte, não busca tomar consciência de suas atitudes, da maldade plantada no seu coração, chegará o momento em que o Senhor vai nos interrogar. Portanto, não atribuamos a Deus o problema do mal, da violência. Esse não é o desejo de Deus, esse é um problema da humanidade. E somos nós quem devemos, como homens e mulheres de fé, enfrentar este problema. É no nosso coração que devemos mudar. Às vezes é muito mais fácil a gente terceirizar a responsabilidade. A gente simplesmente transfere para Deus. Ah, é castigo de Deus. E a gente não enfrenta a realidade como ela é. Não, o Evangelho hoje pede que sejamos diferentes. Não basta dizer é castigo de Deus. O que nós estamos fazendo para ter uma humanidade com mais justiça, com mais paz, para que não haja violência, para que não haja derramamento de sangue? A gente vê todos os dias nos noticiários, né? Quanta violência, quanto sangue derramado, quanta maldade. E será que nós vamos ficar aqui atribuindo isso a Deus? Não, meu irmão, não, minha irmã. Isso é um problema da dureza do nosso coração. E Jesus ainda cita um outro exemplo, justamente para sublinhar esse tipo de pensamento sobre a imagem de Deus. Jesus fala dos 18 que num acidente morreram na queda da torre de Siloé, em Jerusalém. Jesus diz àquelas pessoas: vós pensais que esses 18
que morreram quando caiu a torre de Siloé eram os mais pecadores de Jerusalém? E o próprio Jesus responde: eu vos digo que não. Também é uma outra realidade difícil da gente compreender, né? Sobretudo quem passa por esta realidade. O primeiro exemplo dado por Jesus: violência, maldade. Segundo exemplo, acidente. Quantos acidentes também não acontecem? E sobretudo quem é afetado por eles tem uma grande dificuldade de compreender e admitir, não é? Às vezes pessoas boas, famílias, num acidente, perde um ente querido. Como interpretar isso? É tão doloroso, é tão difícil. Mas é preciso que a gente entenda, não é o desejo de Deus que o fim do ser humano, de um filho, de uma filha, seja desta forma, num acidente, numa tragédia, que causa dor, que causa tristeza. Não é da vontade de Deus. Porém, meu irmão, minha irmã, é preciso que a gente reflita em situações como essas, tantas outras realidades que são de responsabilidade nossa. Às vezes a imprudência, não é? Quantos acidentes, quantas vidas tiradas, justamente por causa da imprudência. E essa é uma responsabilidade de Deus ou nossa? É nossa. Nós é quem precisamos ter mais cuidado, ter mais zelo. E além disso, a gente precisa tomar consciência disso. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o ser humano, e criou por amor, e criou-nos com o desejo de que vivêssemos bem, Ele só podia nos criar limitados, não era? Porque se nós fôssemos ilimitados, seríamos deuses. Mesmo nos amando muito, Deus só podia nos criar limitados. E por isso todos nós, mesmo não sendo a vontade de Deus, estamos sujeitos ao limite humano. Mas é tão difícil essa reflexão sobre o limite humano. Nas horas mesmo de prova, é tão difícil. E é este mesmo evangelista, São Lucas, que num outro momento do evangelho vai dizer assim: o momento da prova é o tempo oportuno para testemunhar a verdadeira fé. Vou repetir, meu irmão, minha irmã, o momento da prova é o tempo oportuno para testemunhar a verdadeira fé. Todos nós estamos sujeitos ao limite. A gente pode sofrer um acidente. Isso não quer dizer que por eu ter sofrido um acidente, eu seja mais pecador do que os outros. São tantas realidades, entre elas, o problema da inconsequência do ser humano, da imprudência, da irresponsabilidade e do próprio limite humano. Por isso, saibamos interpretar melhor as nossas realidades, sobretudo com esse desejo de assumir a nossa responsabilidade como seres humanos. Deus quer que vivamos bem, que tenhamos harmonia entre nós. Mas quando alimentamos em nosso coração sentimentos que não são evangelizados, a gente desvia, a gente dispersa, e a gente não consegue perceber a presença de Deus e dar testemunho da sua presença em nossa vida. E mais uma vez, ao citar este exemplo, Jesus diz àquele grupo: se não vos converterdes, o vosso fim será semelhante. Portanto, sem conversão, qual é o nosso destino? A destruição, o fracasso, a morte não física, mas uma morte pior, uma morte mais dolorosa, mais cruel, a morte da alma, a morte do espírito. Por isso, conversão é a palavra que o Evangelho hoje sublinha. A necessidade de olhar para dentro de nós mesmos, compreender, permitir que o rosto de Deus seja revelado diante de nós. Entender que Deus é amor, é misericórdia, é bondade, que Ele não quer o mal para o ser humano. Mas por causa do pecado, por causa de um coração endurecido, muitas vezes nós transformamos o mundo criado por Deus para ser um lugar de fraternidade e harmonia, como lugar de violência, do caos. E às vezes a gente tem até medo
justamente porque nós não sabemos viver neste mundo como filhos e filhas. Eu te convido, querido irmão, querida irmã, para que este momento de hoje, através da escuta da mensagem do Evangelho, que esse momento de retiro nesta manhã de sábado que nós estamos fazendo, traga conversão ao nosso coração. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: não vos conformeis com as estruturas deste mundo. Portanto, conversão exige de nós sair um pouco deste comodismo. E sair do comodismo significa visitar as sombras que habitam em nós, os fantasmas que habitam em nós. Não vos conformeis com as estruturas deste mundo, mas transformai-vos com a vossa mentalidade. Metanoia, mudança profunda, transformação. O Senhor hoje convida a mim e a você, mas a conversão é decisão. Não basta só Deus querer. A conversão exige que cada um pare, tome consciência de si e dos seus atos e decida voltar ao caminho. Decisão é corte, cisão de, e corte é doloroso, sangra, não é? Quando a gente corta um dedo, sangra, dói, mas decisão é necessária. O que você precisa cortar da sua vida? É doloroso? É, mas é necessário. Vai sangrar? Vai, mas vai te fazer melhor. Vai fazer o mundo melhor. Aliás, o Evangelho ensina que todo pecado, por mais pessoal que ele seja, ele tem consequência comunitária, não é? Às vezes eu penso assim, não, mas esse pecado é meu, ele não vai prejudicar ninguém. Sim, vai. Todo pecado, por mais pessoal que seja, ele tem uma consequência comunitária. Imagine, pensemos, alguém que sai dirigindo de forma imprudente. É um pecado dele, pessoal, não é? É a pessoa que está pecando. Mas você já imaginou a consequência deste pecado que é pessoal? Se ele sai por aí e provoca um acidente, outras pessoas que nada têm a ver com a imprudência e com o pecado dele sofrem as consequências. Então, todo pecado, mesmo sendo pessoal, ele tem uma consequência comunitária. Não vos conformeis com as estruturas deste mundo, mas transformai-vos pela mentalidade. Conversão, metanoia, mudança de vida. É isso que o Senhor nos convida a fazer. Eu pediria ao Rodolfo que nos ajudasse, através da música, a refletir um pouco sobre essa necessidade da conversão, de mudança de vida. Não pense nos outros, não. O Evangelho está falando para nós. Não é na necessidade de conversão do outro, mas você, olhe para dentro de você. Enquanto acompanha no coração esta música, daqui a pouco a gente vai para um intervalo, para deixar cair no solo deste coração, preparando-nos para este momento de intervalo. Escute essa música, reze e peça a Deus a graça da conversão do seu coração. Converte meu coração, ó Deus. Quero de novo acreditar que podes mudar-me, que podes curar-me, fazer de mim nova criatura. Converte meu coração, ó Deus. Quero de novo acreditar que podes curar-me, que podes mudar-me, fazer de mim nova criatura. Eu me agarro em ti.
Verte em meu coração, ó Deus. Quero de novo acreditar que podes mudar-me, que podes curar-me, fazer de mim nova criatura. Eu me agarro em ti, me seguro em teu amor. Tu és a minha ajuda, pois eu sou tão fraco, sou tão pecador. Estamos de volta com a Palavra do Pai. Muito obrigada pela sua companhia. Você que nos assiste ao vivo pela TV Pai Eterno de várias partes do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo aqui direto de Trindade, da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. E olha como está bonita essa igreja, repleta de devotos que vieram de longe para ouvir uma palavra abençoada do Pai. Você está gostando dessa palavra hoje? É bom, né? A gente começar o nosso final de semana se enchendo da presença do Espírito Santo, da presença do Pai. E é claro que nessa igreja repleta de devotos, a gente tem vários testemunhos, várias graças alcançadas. E é por isso que nesse momento a gente vai ouvir alguns devotos, para você que está de longe, sentir um pouquinho do que cada pessoa carrega no seu coração de gratidão ao Pai Eterno por tudo que Ele faz em nossa vida. Quer ver só? Vem cá essa moça bonita falar com a gente, fica aqui pertinho de mim, do padre. Como é seu nome? Maria, Maria. A senhora veio de onde? de Bonfinópolis. Bonfinópolis. Conta pra gente, é a primeira vez que você vem aqui na casa do Pai? Não, eu sou devota do Divino Pai Eterno, meu pai. Então eu sempre estou vindo aqui assim. Às vezes eu passo assim o máximo 15 dias, mas venho sempre. Vem sempre. E você tem algum testemunho que você pode contar pra gente desse tempo todo? Olha ali pra câmera pra gente, pro pessoal ver você. Sim, eu tenho testemunho porque eu estava com uma causa na justiça e essa causa estava, assim, não tinha resposta, né? Aí eu me apeguei, vim aqui várias vezes. Aí comecei a me apegar com meu pai e pedindo uma resposta, que eu queria uma resposta. Aí a semana passada eu desabei, né? Chorando e clamando. Aí eu falei assim, meu pai, me dá uma resposta. Eu não aguento mais viver desse jeito. Se tem uma resposta dessa causa. Aí foi assim uma coisa mas tão maravilhosa, tão boa, que foi assim, de repente, veio essa a resposta para mim, uma resposta boa, uma resposta tão abençoada, que eu não tenho nem como agradecer mais. Que foi lindo, foi maravilhoso, foi bom. E falo para qualquer um, gente, a fé da gente remove montanhas, remove qualquer coisa, desde quando você crê com fé mesmo, porque é só a fé que faz acontecer, sabe? Então, eu agradeço meu pai, minha mãe, Nossa Senhora Aparecida, que é minha protetora, que me guia, que me protege, que me guarda, e que tudo de bom que já aconteceu comigo e que aconteceu de uma semana para cá, eu só tenho a agradecer a meu pai, meu Divino Pai Eterno, meu Divino Espírito Santo e minha mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Amém. Uma salva de palmas para o Pai Eterno, né? Quando a gente crê, quando a gente tem fé e coloca na presença do Pai, com certeza tudo se resolve. Obrigada, viu? Vou deixar um brinde para você aqui, um presentinho para você do Pai, para você abençoar a sua casa, tá bom? Seja sempre muito bem-vinda na casa do Pai, afinal é sua casa também, viu? Fica à vontade, fica por ali, ó, por favor. Vamos ouvir essa moça bonita aqui também que está com a gente. Como é o nome da senhora? Maria Aparecida. Maria Aparecida? Olha ali para a câmera ali, ó, fica mais pertinho assim. A senhora veio de onde? Taubaté. Taubaté? Que é São Paulo. São Paulo? Cadê o pessoal de São Paulo? Aí, o pessoal de São Paulo está aqui também, veio de caravana? Eu vim de ônibus. É? 15 horas de viagem.
15 horas de viagem. E é a primeira vez aqui na casa do pai? Quarta vez. A quarta vez? E o que traz a senhora aqui pela quarta vez à casa do pai? Ah, é muita alegria, né? Estar na casa do pai. É bom demais estar na casa do pai. E a senhora tem alguma graça para contar para gente? A graça que eu tenho é que tem uma filha minha caçula, fala, a mãe vai levar você no Pai Eterno, vai com a mãe no Pai Eterno. Você vai com a mãe no Pai Eterno? A mãe vai levar você lá, a mãe quer levar você lá. Você queria trazer os filhos para cá? É, eu queria trazer essa filha. A filha? É. Daí ontem eu cheguei e veio 2 irmãs minhas de avião. Mas eu não tenho coragem de andar de avião. Veio 2 irmãs minhas de avião. E estão desde dezembro sabendo e eu não subi. Daí chegaram. E a senhora rezando para o pai, para a filha vir para cá, tá? Eu queria trazer, né? E ela não queria vir. Daí, daqui a pouco, a minha irmã falou, Cida, desce aqui que eu quero falar com você, na porta do hotel. Daí, vai lá fora, lá. Daí o cara do carro, que trouxe eles de Goiânia até aqui, vamos lá para a senhora ver, pra fazer uma surpresa para a senhora ver a surpresa. Ah, minha filha. E cadê a filha? Está aqui? Não veio, foi Não para veio? Goiânia, porque nunca vieram para cá, né? Foi para Goiânia. Foi passear no estado de Goiás. Daí à noite vai na missa lá em cima. Daí veio ela e mais 2 filhas, 2 netas e o Gil. Queria só a filha, padre. Vieram os netos. E veio a família inteira. Parabéns, Ana Maria Aparecida. Não esperava, padre. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso, Pai Eterno? Viu como o Pai Eterno é generoso? A senhora queria uma coisa e ele trouxe uma porção eu queria trazer redobrada ela, para a senhora, né? Eu queria trazer ela, que ela só trabalha. Eu falei, eu vou levar você com a mãe lá, que eu já é a 4ª vez que eu venho. Daí, daqui a pouco, nossa, eu levei aquele espanto, todo mundo ali, que gostoso. Que bênção. Uma salva de palmas para o Pai Eterno, gente. Pai Eterno faz isso, né? Une a família num propósito, né? Num só propósito. Obrigada, viu, pela sua presença. Perca o programa do senhor todo dia. Ah, que bom. Obrigado pela companhia, pela unidade, pela comunhão, tá, Dona Maria Aparecida? Deus abençoe muito a vida da senhora e de toda a família da senhora. Amém, E obrigado pelo testemunho de fé, Eu fiquei tá muito bom? feliz, padre. Eu não esperava. Eu queria trazer ela, não queria vir. Daqui a pouco faz surpresa, chega. Mas o Pai Eterno foi trabalhando no coração E dela, veio, igreja. e Está veio, aí. né? Muito bem, Ó, eu vou te dar obrigado. um presente Deus aqui abençoe. agora. Muito obrigada, viu? Seja Deus sempre abençoe. uma salva de palmas para ela, gente. Olha aqui. Obrigada, viu? Fica com Deus. E ó, com esses devotos que estão aqui, né? Esses filhos do Pai Eterno, que tem várias graças alcançadas. Como é bom a gente confiar no Pai, né? E além dessas pessoas que estão aqui pessoalmente, a gente recebe cartas de várias partes do Brasil e do mundo. Quem faz parte da família de amor já sabe, né? É só mandar as intenções pra gente, que as intenções chegam nas mãos dos missionários redentoristas. Inclusive, a gente tem uma aqui, padre, ó. É da Anália Pereira de Moraes, lá de Valparaíso de Goiás. Olha que linda a Olha carta. só, que alegria receber aqui a cartinha da Dona Anália Pereira. Vejam só, cartinha que ela mandou aqui para o santuário, cheia de carinho, cheia de fé. E, de fato, isso nos ajuda a celebrar melhor a nossa fé. Sabemos que não estamos sozinhos. Tantas outras pessoas são alcançadas também pela graça do Pai Eterno. E a Dona Anália Pereira, ela diz o seguinte... Ela diz que assiste a TV Pai Eterno o dia inteiro, todos os dias. Ela tem vontade de voltar aqui ao santuário, mas por causa da saúde debilitada, não consegue mais. Mas a senhora está sempre unida a todos aqueles que vêm aqui, que peregrinam até o santuário, através da oração, através da fé. Ela teve microderrames e quase não enxerga mais, mas com certeza não lhe falta a graça, o amor, a ternura, a misericórdia e o consolo do Pai Eterno. Ela sonha em ouvir o nome dela pela TV na Santa Missa. Ô, Dona Anália Pereira, o nome da senhora constantemente estará em nossos corações aqui e bem junto do Pai Eterno, tá bom? Pede a ação de graças pela saúde dela. Rezaremos sempre pela senhora. Sinta-se em união e em comunhão com cada devoto do Divino Pai Eterno e com todos os missionários redentoristas que aqui trabalham. Muito obrigado pelo carinho da senhora. Eu peço uma salva de palmas à Dona Anália Pereira. Ó, temos mais uma aqui, ó. Essa veio do Paraná. Maria Augusta Neves Ângelo, de 88 anos. Olha que linda a Olha cartinha só, dela. lá do sul do Brasil, Paraná, Sertanópolis, no Paraná. Olha a cartinha que ela nos mandou aqui também.
cheia de carinho, de demonstração de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. O que nos diz a Dona Maria Augusta? Ela diz que é feliz por fazer parte da família de amor, que fará parte desta família enquanto vida tiver. Obrigado pelo testemunho da senhora, Dona Maria Augusta. E é muito bom poder contar com a senhora, com o testemunho, com a contribuição, para que levemos adiante os nossos projetos de evangelização. Diz que a maior alegria é poder assistir toda a programação da TV Pai Eterno, dia e noite, portanto, está sempre em comunhão conosco. Gosta muito de todas as celebrações e de todos os padres, de todos os missionários. Muito obrigado pelo carinho com cada um de nós aqui. Pede a oração por ela, pelos filhos, pelos 4 netos e 1 bisneto, e pelos sobrinhos, e por toda a sua família. Conte com nossas orações, Dona Maria Augusta, e muito obrigado por mandar esta cartinha demonstrando o amor e a comunhão da senhora com todos os missionários, com todos os devotos do Divino Pai Eterno. Deus abençoe a senhora também, uma carinhosa salva de palmas. E assim como essas 2 cartas, a gente recebe centenas de cartas, viu, por dia. Queremos agradecer a todos vocês que fazem parte dessa família de amor. Se você não faz parte ainda, te convido a ligar agora nesse número que está aparecendo na sua tela, 62-3506-9800. Vou repetir, 62-3506-9800. Sabe o que você vai fazer parte? Dessa grande obra de evangelização. Se você assiste a nossa programação pela TV Pai Eterno todos os dias, é graças a essa família de amor, a essa grande corrente de evangelização que você nos ajuda mensalmente, viu? Você também ajuda na construção do novo santuário do Divino Pai Eterno, que está ficando lindo, inclusive, né, padre? Já acontecem missas lá, todo último sábado de cada mês tem uma missa linda, que todos os devotos estão convidados, e principalmente para participar da missa e ver de pertinho essa grande obra que você nos ajuda a construir. Você ajuda também na reforma do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A gente está fazendo toda a forração interna ali, ó, o telhado, para vocês terem uma acústica melhor, para ouvir melhor a palavra do Pai, ficar mais climatizado, passar o tempo ali, ó, bem gostoso na presença do Pai Eterno. Você ajuda também nas obras sociais redentoristas, que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social, com aulas esportivas, aulas de reforço, iniciação religiosa, tudo isso graças à sua generosidade todos os meses, né? Você recebe uma cartinha em casa, quem é da família de amor já sabe, recebe uma cartinha muito abençoada, com uma palavra do reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Marco Aurélio. Lá na carta tem um pedaço que tem um boleto, não tem um valor estipulado, é de acordo com o seu coração, e tem também um pedacinho lá para você escrever as suas intenções e mandar para a gente entregar nas mãos dos missionários redentoristas. Então, se você não faz parte ainda, 62-3506-9800. Muito bem, não fazemos nada sozinhos, somos uma família de amor, dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. E quando a família está unida, a gente se torna mais forte. Portanto, evangelizamos juntos. Muito obrigado pela sua colaboração, por fazer parte desta família de amor. Meu irmão e minha irmã, antes de chegar ao fim deste nosso retiro, nesta manhã de sábado, quando nós estamos refletindo sobre o tema da conversão, eu ainda queria chamar a atenção para a última parte do evangelho que foi proclamado. Então, peço a você um pouquinho ainda mais de paciência, de abertura do seu coração, dos seus ouvidos, para que estejamos um pouco mais perto de Deus, para que nos sintamos aquecidos pelo seu amor, pela sua ternura, pela sua misericórdia. Conversão, às vezes, exige tempo, nem sempre é de um dia para o outro, não é assim? Há pessoas que fazem um processo de conversão mais rápido, mas há pessoas que precisam de ter paciência, dar tempo. E a pergunta para nós hoje é: a gente tem paciência uns com os outros? O Evangelho nos ensina que Deus tem paciência conosco, né? Esperar o tempo de Deus. Por isso, depois que Jesus fez este alerta a este grupo de pessoas que foi até Ele,
talvez com esta mentalidade equivocada sobre o rosto de Deus, e Jesus pedir por 2 vezes sobre o tema da conversão, a necessidade da conversão, Jesus conta uma parábola. E esta parábola nos fala justamente sobre o tema da paciência de Deus com cada um de nós. Diz o Evangelho que Jesus contou a seguinte parábola: certo homem plantou uma figueira na sua vinha. A figueira, a vinha, eram imagens do antigo Israel, o povo de Israel. Tantas vezes na Sagrada Escritura se utiliza essa imagem da vinha para falar do próprio povo de Israel. No entanto, o Evangelho diz assim: aquele homem foi até a figueira para apanhar frutos e não encontrou. Portanto, era uma figueira estéril que não dava frutos. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma imagem simbólica. Esta figueira era o povo de Israel que não dava frutos de conversão. E hoje esta figueira pode ser cada um de nós, pode ser eu, pode ser você, plantado por Deus, mas que não produz frutos de conversão. Portanto, aquele homem plantou uma figueira, foi apanhar frutos e não o encontrou. Qual foi a atitude deste homem? Este homem foi até o vinhateiro é aquele que cuida, que cultiva da figueira, e fez um pedido: corte, determinou, corte-a. Há 3 anos venho procurar figos nesta figueira e não encontro. Por que ela vai ficar inutilizando a terra? A mentalidade deste que pede para cortar é da utilidade das coisas. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, às vezes também nós neste mundo construímos relações com as pessoas de utilidade, não é assim? Enquanto as pessoas nos são úteis, a gente mantém uma relação com elas. Mas o dia em que acabar a sua utilidade, essas pessoas são cortadas da nossa vida. A gente não tem paciência com elas. Foi isso que aconteceu com esta figueira. O dono, aquele que plantou, diz: corte-a, porque ela está inutilizando a terra, não tem utilidade, não está produzindo. O Evangelho nos ensina que a nossa relação com as pessoas não pode ser esta relação utilitarista. É preciso que a gente tenha um coração mais largo, como é o coração de Deus. E aí, o Evangelho vai dizer assim, que o vinhateiro fez um pedido muito bonito àquele que pediu para cortar a figueira. Ele pediu assim: deixe-a mais um pouco, deixe-o cavar ao seu redor, deixe-o colocar adubo, talvez assim ela produza fruto. Quem é este vinhateiro? Quem é este que pede para cavar ao redor e colocar adubo? Este é Jesus, o Filho de Deus. Nós somos esta figueira e Jesus é este vinhateiro. Ele tem paciência conosco, ele acredita na nossa conversão, por isso ele gasta tempo, força, energia, espera na intenção de que produzamos frutos. Meu irmão e minha irmã, tantas vezes nós também somos assim, inférteis. Não produzimos os frutos de conversão que são esperados, mas Deus nos descarta? Não, nenhum de nós é descartável diante de Deus. Pense nisso. Para Deus, ninguém é descartável. Por isso, mesmo que você não esteja produzindo muitos frutos de conversão, hoje o Senhor pede: deixa eu cavar ao redor, deixa eu colocar adubo e deixe o tempo trabalhar. Quem sabe assim se torna fértil, começa a produzir frutos. Por isso, permita que o Senhor cave ao seu redor, deixe que Ele coloque adubo, para que você seja fortalecido, fertilizante, para que você produza frutos. Que fertilizante é este? É a palavra de Deus,
é a celebração comunitária, é a Eucaristia, é às vezes uma direção espiritual, uma confissão, é uma leitura espiritual que fazemos, palavra de Deus. Tudo isso é adubo que o Senhor coloca em nossos pés para transformar a nossa vida, para mudar a nossa realidade. Portanto, Deus é paciente conosco. Para Deus, ninguém é descartável. A graça que nós queremos pedir ao Senhor é a graça da paciência. Paciência conosco mesmo e paciência com as pessoas. E assim como Deus, não criar esta relação de utilidade, utilitarismo com as pessoas. Assim como Deus é paciente conosco, sejamos também nós pacientes uns com os outros. O Senhor vai trabalhando, a sua palavra é força transformadora e a conversão vai mudando o coração das pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, já caminhando para o encerramento deste nosso encontro de hoje, Palavra do Pai, esta manhã de retiro, eu queria pedir que você ficasse de pé e, juntamente comigo, com o coração agradecido por este nosso encontro. Tantas pessoas que aqui estão e vão passar o final de semana aqui em Trindade, depois retornar para as suas casas, e que vão levar o coração aquecido com esta mensagem de conversão. Coloque a mão no seu coração, acompanhe na intimidade do seu ser esta oração, concluindo este nosso encontro. Pai eterno, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui hoje em tua casa, neste lugar tão santo, abençoado. Obrigado, Pai eterno, porque tu nos concedeste esta graça de poder ouvir a palavra de teu Filho Jesus. Te pedimos, Pai eterno, a força do teu Espírito, para que façamos um processo de conversão, mudar de rota, mudar de direção, mudar de vida. Pai, ajuda-nos a nos comprometer com aquilo que ouvimos e a viver aquilo que pregamos. Por fim, Pai eterno, te pedimos a graça da paciência, a virtude da paciência conosco mesmos e com os outros, permitindo que o adubo que teu Filho Jesus coloca em nossos pés seja um fertilizante para que produzamos muitos e bons frutos de conversão. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Um final de semana iluminado e abençoado pelo Divino Pai Eterno. Até. Tchau, tchau. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor.